Olá, saudações, sejam muito bem-vindos. Hoje irei falar da continuidade do assunto sobre as dimensões, lembrando que são minhas experiências próprias, em conjunto com ensinamentos passados por meus mentores. A quarta dimensão. Ela é dividida em 3 partes principais e bem semelhante ao plano físico, ao que se refere às zonas mais tranquilas e mais problemáticas. Lembrando que cada uma dessas partes é um mundo inteiro, existe de absolutamente tudo imaginável e inimaginável. Eu vivi muito tempo lá entre uma encarnação e outra e vou muito em viagens astrais. E tem muita coisa que eu não faço a mínima ideia do que se trata. É o plano que chamam de umbral, inferno, purgatório e etc. Mas que na minha visão não é exatamente nada disso. É uma dimensão superior à nossa e por isso tem menos leis e menos sofrimento físico. Mas por ter uma maior liberdade quando se fala de sofrimento emocional, pode ser muito pior que aqui. Pode ser realmente o verdadeiro inferno. Alguns moradores de lá consideram uma bênção estar na terceira dimensão e outros fogem ao máximo de encarnar, porque aqui não tem livre-arbítrio. Já lá pode-se ser quem quiser e fazer o que quiser. Ela é quase paralela ao plano físico, por isso é mais fácil de se observar pelos médiuns, e é uma grande influência de uma dimensão na outra. Ninguém que vai parar nessas dimensões é por obrigação. É a consciência que se expande, se liberta após a morte do corpo, e então os vícios, a culpa, principalmente te joga lá. A primeira parte é chamada de região troposférica. Ela coexiste com o plano físico, sendo somente um pouquinho deslocada. É uma cópia daqui, uma cópia suja e escura. É a parte mais densa de toda a quarta dimensão, com zonas mais densas que as outras, obviamente. Morada principalmente de espíritos perdidos e os que estão muito apegados à materialidade, como por exemplo viciados, raivosos, orgulhosos, vingativos, etc. Muda pouca coisa em relação ao plano físico. É para onde a maioria das pessoas vai quando sai do corpo físico ao dormir. Sempre sujo e escuro, e é comum estar com a aparência presa num tempo passado. É uma zona de transição. Geralmente quem habita, sem ser os espíritos que ali vivem, espíritos de outros, da segunda parte, da terceira parte, vão ali ou para ajudar, ou para auxiliar, ou para incomodar, tanto os que estão ali presos quanto os vivos. Existem também algumas criaturas, por exemplo, como aranhas, lacraias, ratos, que se alimentam das energias densas produzidas pelos vivos. Andando pelas ruas desse local, já vi um senhor que havia morrido de Covid, ainda trabalhando em uma construção. Ele nem sabia que estava morto já. A segunda parte da quarta dimensão começa a surgir cidades inteiras, vales inteiros, prisões, cemitérios. Tudo diferente do que aqui, mas muito semelhante. As almas que moram possuem algum desvio ou maldade em comum. As ruas que em um lado há um prostíbulo e do outro há uma igreja. E não é uma igreja para rezar, não. É sempre o lado perverso e escuro que se manifesta. As cidades têm espíritos mais evoluídos em poder magístico, porém trevosos, conhecidos como magos negros, que são os chefes. Eles organizam, comandam, prendem, torturam, depende do qual que é o negócio que o chefe escolhe. São o que poderia se chamar de demônio. Mais pra frente eu vou falar a respeito de cada tipo de ser. Por ser ainda muito apegado à materialidade, eles ainda necessitam que se produza alimento, dinheiro, tenha postos de saúde e etc. E nas zonas mais
densas, mais ruins, tem, por exemplo, os vales. Desertos inteiros de ossos, por exemplo. Uma vez fui a um que era deserto de areia, tinha carcaças de animais e almas em estado de decomposição, como se ainda tivessem no corpo. A alimentação que observei, numa das partes que eu fui, é baseada em carne crua, carne em decomposição, sangue e álcool. Eu visitei um local que fazia essa produção, tipo um açougue. Era um corredor estreito que parecia um açougue, com sangue para tudo que é lado. Haviam mesas quadradas espalhadas pelo local, com pilhas. Algumas pilhas eram de carne, outras de vermes, um tipo de verme que não existe aqui no plano físico, e outras de carne misturada a uma pequena criatura. E pelo que o ser que trabalhava lá me disse, era uma iguaria muito das mais caras. O dinheiro é o mesmo nome em toda a segunda parte, se chama espécie circulável. É bem comum a troca de favores e conforme mais poder se tem, mais regalias. É comum um poderoso chegar em um bar, comer e beber de graça e ir embora, porque ele é poderoso. Tem transporte. Alguns lugares ainda presos ao passado utilizam trem, carroças, cavalos. E outros, como algumas metrópoles que existem nessa segunda parte, utilizam ônibus, carro. Cada lugar tem um chefe em específico e por isso tem uma configuração diferente. Há vales de lamas de tortura, com verdadeiras casas de torturas que são prédios com várias salas e cada sala tem uma máquina e um espírito operante. E os presos são colocados ali para ser torturado. Tudo sempre com muito sangue, muitas fezes, muito mofo, verme, sujeira. É esse o padrão das partes mais densas. Os espíritos que torturam utilizam uma aparência demoníaca constantemente. E, é claro, eles recebem pagamento. E existem grupos de facções e comando, que são como os partidos políticos. Se começa a habitar um ambiente desses, é obrigatório que se aliste a um dos dois lados, senão os dois atacam até a pessoa ceder. Ou seja, a pessoa caiu ali no umbral, no inferno, vai vir de todos os lados tentar atacar até a pessoa aceitar o chefe deles. Também há cidades que com aparência legal, bem parecida com uma cidade daqui. Tem até sol, assim, olhando, aparentemente é normal. As pessoas andando na rua normal. Mas se entra dentro de uma das casas, você vê ali alguma perversão, alguma porqueira. Muitos que moram dessas dimensões, tanto da primeira, da segunda, da terceira já começa a clarear, terceira parte da quarta dimensão, no caso. Mas enfim, os seres, muitos, tanto na primeira, segunda e terceira parte, tem muitos seres que não acreditam que exista alguma coisa superior. Acreditam que ela é a única realidade. E pelo que parece, eles também têm uma dimensão paralela que é um inferno para eles. Eles têm pavor de ir para essa outra dimensão. Não existe amor nem respeito a cada um por si. Porém, existe lealdade entre os grandão. É tipo a máfia. É o pior da nossa realidade aumentado lá. A qualquer momento, um ser que não tenha proteção, né? Não tá em algum grupo. Pode ser estrupado, esfaqueado, levar um tiro, ser queimado vivo. Tudo com ainda mais perversidade que aqui, porque se sabe que não tem um corpo físico para morrer. Não se pode transitar livremente entre um lugar e outro. Tem que pedir sempre permissão. Há locais mais tranquilos e com a chefia com um pouco mais de consciência. Há prisões e alguns cemitérios, algumas cidades e alguns vales que é mais tranquilo. O transitar depende da consciência de quem está comandando e dos valores.
Eu costumo ir a cemitérios regularmente, que é o meu local de trabalho, um dos meus principais locais de trabalho. Os cemitérios do astral têm a chefia e o que eu vou tem 3 comandantes principais. Tem hora para entrar, tem hora para sair. Os espíritos mais tranquilos ficam livres na hora que é permitido circulação. Os raivosos ou dementes ficam presos em celas especiais. O que eu vou pelo dia, todos os espíritos são recolhidos para dormir. É como se dormissem, eles ainda precisam disso. Quando se passa na ala dos espíritos que perderam a sanidade, mesmo de dia dá para escutar os gritos, barulho de corrente para se soltar e tudo mais. Quando começa a anoitecer, que seria umas 6 ou 7 horas comparado ao tempo daqui da noite, começam a ser soltos os espíritos, alguns levantam do chão, que estão enterrados os corpos, outros saem de gavetas e assim, cada um vai saindo do seu buraco. Um dos que eu visito é semelhante a um hospício. Há vários espíritos que têm alguma doença, transtorno psiquiátrico, é assim. Não é que eles tenham exatamente, mas eles tiveram numa vida passada e após a morte continuaram com aquilo impregnado no corpo espiritual. E aí, há algumas crianças também, nesse que eu vou. Tem bastante criança. Se vive uma vida semelhante aqui. Esses não possuem maldade propriamente dita. Acontece em relacionamentos, casamentos, trabalhos, mulheres, por exemplo, elas se cuidam, passam maquiagem, uma vida bem semelhante àquele, porque eles estão muito presos ainda. Já um outro cemitério que eu vou, que é a ala dos espíritos insanos, é bem grande. Eu sou proibida de ir lá, na verdade nem quero ir, porque deixa para quem entende, né? Porque é mais poderoso. E eu já vi de longe o Arcanjo Miguel trabalhando lá sozinho. O tempo de lá é muito mais rápido. Digamos que umas 6 horas daqui equivale a umas 24 horas. Aliás, digamos que umas 6 horas de lá. Umas 6 horas daqui equivale a umas 24 horas de lá. E também varia de local para local. Os mais densos, onde há mais tortura e sofrimento, o tempo é mais lento. Parece realmente uma eternidade. Quanto ao viajante astral, as partes menos densas dá para voar nas pequenas alturas, poucos centímetros. O teletransporte não é possível. A plasmagem de algo é muito difícil. Por isso que até que eles produzem em fábricas os artefatos, armas e roupas e tudo mais. Só os magos negros, que são a chefia, que possuem amplo conhecimento, que conseguem driblar algumas leis. Quando o corpo morre, cada um vai para o lugar que mais se assemelha. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas, cara tarado, por exemplo, quando morre, vai para uma cidade de sexo e vai ser torturado com isso. Ele vai ter uma vontade sexual absurda, muito maior do que já sentiu em sua vida, e vai fazer o sexo inúmeras vezes e nunca vai passar o desespero, nunca, só vai aumentar o desespero. Algumas pessoas que não conhecem e não sabem como é que funciona, acham que é interessante fazer viagem astral para procurar essas coisas. Mas não é legal. Segundo o que um dos moradores de lá já me disse, o inferno é inferno para todos. É para eles também. Alguns dos chefes não se importam com o plano físico, nem permitem que os seus incomodem os vivos. Varia de consciência por consciência. O tempo que se fica preso nesses lugares depende do quanto tempo se leva para depurar o espírito do mal que fazia. Claro, a depuração não é 100%, mas é preciso fazer uma depuração legal para se levar um pouquinho para ir para a terceira parte, para guardar a encarnação. Mas o trabalho mesmo se faz encarnado. 90% das pessoas passam uma temporada em um desses lugares. Um desses lugares é normal. Coisas como o conhecimento desses assuntos e fé abreviam muito. E eu ficaria horas falando sobre a quarta dimensão.
A terceira parte da quarta dimensão é a mais tranquila. O céu começa a interferir mais diretamente. As cidades limpas, organizadas, postos de saúde, templos, igrejas, escolas, universidades, tudo com foco de melhorar. Há também as conhecidas cidades astrais, como o conhecido Nosso Lar. Cada local tem seu nível de consciência. Alguns o padrão ainda precisa se alimentar, então comem legumes, vegetais em geral. A carne não é mais consumida dentro das cidades astrais fechadas. Nas cidades abertas, talvez ainda seja, porque o padrão é um pouquinho inferior. Alguns o padrão está tão elevado que se alimentam só através da luz. Ainda existe o trabalho, mas o foco é se melhorar como ser. Aos mais variados tipos de consciência, acontecem relacionamentos amorosos, enfim, uma vida normal, mas buscando a luz. Os irmãos da luz, como os mentores e entidades, moram nesta parte, e seus não totalmente iluminados, os não ascensos ainda. Acontecem reuniões mediúnicas, espíritos médiums incorporam, psicografam, tudo igual aqui, os espíritos das partes mais superiores, para transmitir para os das dimensões inferiores, e também tendem a incorporar de as partes mais inferiores para transmitir para eles. Quando se sai em viagem astral, na primeira e segunda parte, os encarnados estão com o corpo espiritual sozinhos e os mentores operam desta dimensão. Às vezes, às vezes não, é sempre, quase sempre, tá um mentor, um espírito de luz ali nessas partes mais densas, e os seres que estão ali não conseguem enxergar por conta dessa diferença de vibração, mas se está ali. Só em casos de muita necessidade eles se fazem vistos, se materializam, descem realmente a dimensão. Inclusive os Exus, que são tão marginalizados, falam tão mal dos Exus, mas eu nunca vi um Exu nessas dimensões densas. Só vi lá no quase céu, na transição da quarta para a quinta. E nós só podemos ir a lugares tão densos como a primeira e segunda parte porque temos um corpo físico para aterrar. Ou seja, não tem nada a ver com a nossa consciência. É o nosso corpo que ajuda. Por nós sermos encarnados, temos permissão para interferir diretamente nos planos mais densos que os irmãos da luz não têm. Há lugares magníficos. Comparado aqui ao plano físico, como praia e floresta, se encontra muitos elementais e elementares encantados, espíritos de animais também. Já na primeira e segunda parte, também tem praias, mas o mar está sempre muito escuro e revolta. As florestas também escuras e com criaturas das trevas. Não tem elementais ou espíritos animais trevosos, mas há espíritos humanos que perderam sua humanidade e podem se plasmar como um animal. Há também os vampiros, lobisomens e seres que nem sei do que se trata. Deixa eu ver. E também há muitos espíritos extraterrestres que andam entre uma dessas partes, uma das três partes principais, sendo os considerados os da luz na terceira parte. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Eu vou... no grupo do Facebook eu vou deixar o link neste vídeo. Eu vou estar postando o texto escrito para melhor entendimento, que assim eu creio que fica um pouco confuso. E é isso. Até mais. Abraço.